Bom dia, investidor! Me chamo Everson, sou assessor de investimentos e o intuito desse vídeo é meramente educacional. Para você que investe no mercado financeiro, é importante que você conheça os investimentos mais tradicionais desse mercado, os investimentos de renda fixa e conservadores, os famosos CDB, LCI e LCA. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona esse tipo de investimento, tá? Da forma mais simples e mais básica possível, ok? Vamos lá? Então, investidor, CDB, LCI e LCA. Primeira pergunta, quem emite? Quem emite esse título? Tá? CDB, LCI e LCA são títulos bancários emitidos por instituições financeiras, bancos ou financeiras. Então, quem emite são bancos ou financeiras, instituições de crédito, tá? Porque basicamente o banco ele pega empréstimo com você. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco por meio de um CDB, de uma LCI ou de uma LCA. Tá? Então, nada mais é do que um empréstimo, onde você empresta o seu dinheiro para o banco que emite esse título privado, é um título de dívida bancária, tá? Ou de instituição financeira de crédito. O banco basicamente pega o seu dinheiro através de um CDB, tá? E através desse CDB, esse dinheiro que ele pega de você, ele empresta para uma outra pessoa ou para uma empresa, por meio de empréstimos, cheque especial, cartão de crédito. E ele cobra um juros dessa pessoa e ele te paga um rendimento que normalmente, na maioria das vezes, é atrelado ao CDI. Tá? A LCI, mesma coisa, porém, esse I aqui é de imóvel. A LCI ela é destinada para financiamentos imobiliários. Então, o banco, quando pega o seu dinheiro, o dinheiro que você aplica numa LCI, ele empresta esse recurso para financiamento de imóveis. E a LCA, esse Azinho aqui, significa agronegócio. Tá? Da mesma forma, o banco pega o seu dinheiro emprestado, te paga uma remuneração e ele só pode emprestar esse dinheiro para empresas que investem no agronegócio. Tá bom? E a diferença está nisso, tá? Agronegócio e aqui é liberado crédito em geral. Então esses dois aqui, ó, eles são incentivados pelo governo, tá? Porque o governo ele tem um déficit no setor imobiliário e no setor do agronegócio. Então por isso ele incentiva que você, investidor, coloque o seu dinheiro, invista na LCI e na LCA. Esse dinheiro ele vai ser direcionado para financiar imóveis, assim cobrindo esse déficit do governo. E vai ser direcionado para investimento no agronegócio. Por isso o governo ele não te cobra imposto de renda nessas duas modalidades de investimento. Mas no CDB ele te cobra imposto de renda sim. Porque no CDB o banco pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele pode emprestar para quem ele bem entender. Ok? Então essa é a principal diferença entre o CDB, LCI e LCA. Então acabei antecipando esse item aqui, ó. Imposto de renda, ok? Essa é a diferença. Quem distribui? Quem distribui são bancos ou corretoras. Então, se você for lá na Caixa Econômica, tá, vai ser extremamente normal o gerente te oferecer uma LCI, porque a Caixa Econômica fomenta bastante o mercado imobiliário. Então, eles precisam captar muito em LCI. Outro instrumento utilizado para fomentar o financiamento imobiliário são as poupanças. Por isso que é normal a Caixa Econômica oferecer muita conta poupança, porque a Caixa Econômica financia muitos imóveis. Então ele capta mais em poupança e em LCI. Então quem distribui são os próprios bancos
Mas a Caixa Econômica ela distribui a LCA dela mesma, a LCI dela mesma. O Itaú distribui também o LCI, LCA e o CDB dele mesmo. Tá? E os bancos pequenos, os bancos menores, onde ficam? Né? Então, as corretoras elas têm esse costume de distribuir LCI, LCA e CDB de todos os bancos, inclusive os menores. E é extremamente normal que um banco menor pague um retorno para o cliente superior aos bancos maiores. Até mesmo porque o banco menor, ele não tem agência de rua, naturalmente, tá? Ele precisa de mais dinheiro para emprestar do que o banco grande. O banco grande já é muito rico, já tem muitos clientes. O banco pequeno não. Então o banco pequeno ele utiliza uma corretora, tá? Utiliza os assessores de investimentos, como eu, para poder captar esses recursos em CDB, LCI e LCA, para que assim ele possa se financiar e estar emprestando dinheiro para as pessoas físicas e jurídicas. Mas aí você me pergunta, poxa, Everson, não é mais seguro eu investir na LCI da Caixa ou na LCI do Itaú do que eu investir na LCI de um banco desconhecido, um banco menor? Olha, é mais seguro sim. Porém, existe um sistema de proteção chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é esse penúltimo aqui, ó, o FGC. Então, o FGC ele é um fundo que ele dá essa garantia em caso de insolvência de uma dessas instituições. Tá? Então, caso qualquer banco que emita CDB, LCI ou LCA venha a falir, a ficar insolvente e não possa lhe pagar, honrar com aquilo que foi prometido, o FGC entra em ação e lhe devolve o capital investido. Então, esses investimentos eles são seguros, porque eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Todas as instituições que emitem CDB, LCI e LCA, elas são obrigadas a participar do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Para poder estar dando essa proteção, essa garantia para o investidor. Então, é importante que você busque maiores retornos investindo em bancos menores com essa garantia. É normal que um banco tradicional, um banco grande, pague um retorno inferior a um banco pequeno. Quando você precisa de dinheiro, você paga mais. Quando você não precisa de dinheiro, você paga menos. Esse é o raciocínio dos bancos. Então, investir pela corretora, você acaba tendo um retorno melhor do que investir no banco da esquina. Porque o banco da esquina já tem muito cliente. Por isso, ele te oferece um retorno menor, porque o dinheiro para ele é mais fácil do que para um banco pequeno. Então, para que você tenha maior retorno, você pode diversificar investindo em bancos menores e tendo retornos maiores. É importante ressaltar que o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil por CPF. Então, caso uma instituição venha a falir, você só vai receber até 250 mil. Se você tiver aplicado mais do que isso nessa instituição, você não vai receber caso essa instituição venha a quebrar. Por isso é a importância de investir em bancos sólidos. Agora, se você pretende investir um patrimônio até R$250 mil, aí você pode trabalhar com bancos menores. Indexadores. O que são os indexadores? Tá? Os indexadores mais conhecidos e mais utilizados para remuneração do CDB, LCI e LCA são: o primeiro é o CDI. CDI é o mais tradicional. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa negociada entre os bancos diariamente. Tá? E esse CDI ele acompanha a Selic. Ok? Então,
é utilizado como benchmark, é utilizado como parâmetro para a remuneração de renda fixa no nosso país. O segundo indexador mais comum é o IPCA. IPCA é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, é o nosso índice de inflação, tá? É a taxa de inflação. E o terceiro é a taxa pré. Pré-fixada é aquela remuneração que você já sabe o quanto você vai ganhar. O quanto você vai ganhar até a data do vencimento. Tá? Detalhe, se hoje a taxa Selic ela está 13,75 ao ano, e você vai fazer um título desse numa taxa pré-fixada, tá? Seria interessante que você, sabendo que a Selic está 13,75, a taxa pré, uma taxa pré interessante seria uma taxa de 14%. Né? Agora, se o mercado dita que a taxa Selic vai começar a cair no mês que vem, o que acontece com a taxa pré-oferecida? Os bancos vão oferecer uma taxa pré-fixada menor, porque os bancos já sabem que os juros vai começar a cair. Então ele não vai te oferecer 14, né? Ele já vai te oferecer ali, sei lá, 11. Aí você vai olhar, poxa, mas está 13,75, para que eu vou investir num CDB ou numa LCI pagando 11 se o juros está mais alto hoje? Isso é porque o mercado já está prevendo que os juros vai cair. Ok? Então a taxa pré tem esse risco. Porque se os juros não caírem, se as coisas mudarem da noite para o dia, e você acabou pré-fixando o investimento a uma taxa ruim, entendeu? O indexador IPCA, ele vem acompanhado também de uma taxa pré. Um exemplo, IPCA mais 4%. Ele nunca vem sozinho, tá? Porque o objetivo do investimento indexado à inflação é que você tenha ganho real. E o ganho real é essa taxinha pré-fixada aqui, que acompanha o IPCA. Isso é o ganho real. Okay? Então, uma das melhores opções é essa aqui. Porque aqui você sabe que, independente das turbulências, independente do cenário econômico, você sempre vai estar tendo ganho real. Né? E isso é muito importante, ter ganho real. E o CDI é para aquele que é mais conservador, né? Quer estar seguindo a taxa Selic, quer estar acompanhando a taxa de juros, né? Está recebendo o que o mercado está pagando. Então, isso aqui é o mais tradicional. Agora, é sempre importante na sua carteira de investimentos você ter as 3 estratégias. Porque é aquilo, né? Ninguém tem bola de cristal, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Então, é sempre bom você ter um pouquinho em cada estratégia, está posicionado nesses 3 indexadores. Ok? E como funcionam os prazos? O mais comum e o que rende menos é o com liquidez diária, resgate diário. Se você quiser colocar num CDB com liquidez diária, você vai encontrar, você vai poder resgatar a qualquer momento. Porém, o retorno dele, ó, vai ser isso aqui, ó. Vai ser menor, entendeu? Mas ainda assim ele tem um vencimento, porque isso são títulos de dívida, tá? E tem data fixada, né? Não pré-fixada. Fixada, tem uma data fim. Normalmente são 360 dias, 720 dias e por aí vai, tá? Tem todos os prazos. Mas você tem que ficar atento se tem liquidez para você resgatar a hora que você quiser ou se você tem que cumprir aquele prazo e o resgate só no final. Normalmente, essa modalidade onde você resgata só no final, ela tem um retorno mais atrativo do que aqueles com liquidez imediata. Pensa comigo, né? Você emprestou dinheiro para o banco. O banco te dando essa liquidez imediata, né? Ele não pode fazer muita coisa com aquele dinheiro. Porque você pode chegar amanhã e pedir o dinheiro de volta e ele tem que te devolver. Entendeu? Então, por isso, ele acaba te pagando um retorno menor. Agora, quando ele sabe que você
vai ficar um ano com aquele dinheiro lá, que ele só tem aquele compromisso de te devolver o dinheiro daqui a um ano ou 2 anos, aí ele consegue se planejar melhor, entendeu? Por isso, ele te dá uma remuneração um pouquinho maior por esse motivo, tá? E os prazos funcionam dessa forma. Agora, normalmente, pré-fixado não tem liquidez diária, você tem que cumprir. IPCA também não tem liquidez diária, você tem que cumprir. O que tem liquidez diária mais comum é no pós-fixado, que é indexado ao CDI. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Everson. Meu contato está na descrição desse vídeo. Caso queira mandar uma mensagem, falar comigo, perguntar, pode colocar aqui nos comentários ou então me mande diretamente uma mensagem, tá? Se você quer receber uma assessoria personalizada, você fique à vontade, entre em contato comigo e a gente conversa, ok? Um abraço para você, muito obrigado por ter ficado até aqui e vamos lá, vamos investir!